dia, bom dia, bom dia. Nossa, eu confesso que eu estava morrendo de saudades, muitas saudades de estar aqui com vocês, compartilhando momentos especiais. Deixa eu arrumar aqui. Essa live de hoje, ela foi, peço desculpas, inclusive, ela foi transferida 3 vezes. Sinal que o conteúdo é maravilhoso, né? Hoje nós vamos falar sobre como superar as diferenças no casamento. Para você que está lá no nosso grupo VIP, nós fizemos uma enquete com 3 temas para que todos estivessem ali escolhendo qual era o melhor tema. E o tema vencedor para a live, para a última live da nossa jornada. Olá, bom dia, Meire. Meire, estou com saudade de você. Olá, bom dia, bom dia. Obrigada por vocês estarem aqui. Como eu vinha dizendo, eu estava com muita saudade para a gente estar fazendo essa live. Hoje é a nossa última live da jornada 7 chaves para um casamento pleno. Lá no nosso grupo VIP, nós colocamos 3 temas que seriam para a live de hoje. E a enquete que venceu, o tema que venceu foi como superar as diferenças no casamento. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse tema, ele é importantíssimo, atual. E eu vou dizer para você que já chegou nessa live, faça a tarefinha lá, mandando para 5 amigos seus ou para aquele casal que você acredita que precisa saber e entender esse conteúdo. Porque realmente hoje o que impede que muitos casais encontrem a plenitude no seu casamento é porque eles não querem entender essa superação, né, dessas diferenças no casamento. Como a gente já veio falando em outras lives anteriores, todo casal, ele vem de uma criação diferente, cada um é educado de forma diferente e cada um vem com uma cultura, né? E eles junto ali vão se unir em prol de um único objetivo, de um único propósito, que é manter esse novo projeto de Deus, que é a família. E então, vem com as diferenças e nesse ambiente dessa nova família que está sendo criada, nós temos coisas boas e coisas ruins que vieram da família anterior. E aí, então, o casal, a esposa e o marido, o esposo, eles vão, através de um bom diálogo, né, tá ali conversando para que eles filtrem o que é de melhor para que esse casamento possa sim encontrar a plenitude. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui nessa manhã comigo. Eu confesso que eu estava com muita saudade de vocês, né? Nós tivemos aí várias... Olá, bom dia, bom dia. Então, obrigado a todos vocês que estão aqui, Samara, Joelma, Lorena, obrigada, meu amor, por prestigiar esse momento. Então, no nosso grupo VIP, nós colocamos 3 temas para a live de hoje. Então, as pessoas que estavam lá votaram para o tema como superar desafios, diferenças e as crises no casamento. Então, como eu vinha falando, nós viemos de famílias diferentes, com costumes diferentes. E esses dias eu venho pensando bastante sobre isso. E, inclusive, colocado em prática no meu casamento. É algo que a gente costuma fazer. Por exemplo, quando você vê alguma diferença no teu esposo ou na tua esposa, você costuma ver aquilo como um defeito. Sendo que eu pensei muito, eu analisei muito isso para hoje estar compartilhando aqui com vocês. Quando nós enxergamos alguma característica que é diferente da nossa, no nosso cônjuge, como um defeito, automaticamente nós criamos uma barreira
que impede que a gente tenha aceitação com aquilo. Então, eu vou exemplificar o meu casamento. Então, para quem conhece meu esposo, ele é muito, muito calado. Ele não é de estar falando muito, entendeu? Então, antes, eu via isso como um defeito. Eu dizia, nossa, e eu chegava até a questionar. E sendo que hoje, eu entendo que isso é uma característica dele. É uma característica que, para mim, deve ser vista como algo que faz parte dele e deve ser respeitado. A partir do momento que a gente começa a observar o nosso cônjuge com as diferenças dele, não vendo como um defeito, mas sim como uma característica própria, nós começamos a ter uma maior aceitação. E isso vai fazer com que o nosso cônjuge reconheça o que nós estamos dedicando a ele. Então, as crises, as diferenças no casamento, elas começam a acontecer quando nós não reconhecemos os nossos erros, não reconhecemos que o que nós temos hoje não é defeito, e sim como uma característica. Isso faz com que a gente comece a aceitar de uma forma mais apaziguadora para a nossa união. Então, isso nutre o nosso relacionamento e realmente faz com que nós possamos alcançar a plenitude no nosso casamento. Nós estamos aqui hoje na nossa última live da jornada 7 chaves para um casamento pleno. Nós já fizemos 6 lives anteriores. Nós temos um grupo VIP no WhatsApp, onde nós colocamos o resumo dessas lives que nós fazemos. Se você ainda não tem o resumo e não acessou esse grupo, o link do grupo está na bio, onde você pode entrar e ter acesso não apenas ao resumo da live de hoje, mas também ao resumo de todas as outras lives que nós já fizemos. Então, e eu vou aproveitar aqui e dizer que nós sempre iniciamos as nossas lives com uma perguntinha base. Qual a maior diferença que você tem entre você e seu cônjuge e que você vê isso como um desafio, como algo que para você é um defeito? Compartilha comigo, você que está aqui nessa live, você vai me dizer qual é o defeito que você acredita que seu cônjuge tenha e que para você é um desafio. E nós juntos vamos estar conversando sobre isso. Como eu falei, né, no princípio, no início da live, para mim, no início do meu casamento, era difícil ter que lidar com o jeito introspectivo do meu esposo e o meu jeito extravagante. Então, acabava tendo conflitos. Só que a partir do momento que eu comecei a ver que isso não era um defeito, e sim é uma característica própria dele. Então, quando a gente muda essa visão, a gente começa a entender que todas as diferenças devem ser respeitadas. Eu queria abrir um parêntese aqui. Me julgar, o Joel está dizendo aqui, me julgar, o meu marido me julgar pelo que eu não sou. Exatamente, eu vou te dizer aqui uma coisa, Joel. Geralmente, esse tipo de julgamento, ele ocorre quando não há um diálogo. Inclusive, a segunda live da nossa jornada para as 7 chaves do casamento pleno, ele fala sobre o diálogo. Você já chegou para o seu cônjuge e explicou que o julgamento que é feito a seu respeito te machuca? Vocês já chegaram a conversar para explicar, ele entender e você entender que esse julgamento tem sido prejudicial para o casamento de vocês? Porque a partir do momento que eu conversei com Paulo, e eu pude entender
Porque algo a gente precisa ter certeza. Ninguém muda ninguém. Não é possível você mudar seu cônjuge. É engano nosso quando nós entramos num casamento, a gente reconhece algumas atitudes que a gente não se agrada e a gente diz, não, depois que casar muda. Não, não muda. Porque você deve, é uma das tarefas do casamento para que ele tenha plenitude, é que você aceite a pessoa do jeito que você encontrou. Caso ocorra mudanças e transformações, isso é porque o seu cônjuge decidiu mudar. Ele quis mudar. E o Espírito Santo agiu na vida dele para que ele conseguisse. Então, é importante nós termos isso em mente. Porque se você entra num casamento achando que você pode mudar o seu cônjuge, realmente isso é constrangedor para o seu casal, para a pessoa que está casada com você, quanto para você. Porque ali você vai gastar energias que vai desgastando a sua união. Olha, a Samara falou aqui também, quando a família interfere nas escolhas dele. A palavra de Deus diz que o homem deve deixar seu pai e sua mãe, e a esposa também, e junto eles vão ali unir-se em uma só carne, e dali em diante eles vão iniciar um novo projeto. Então, nós devemos deixar claro que a gente respeita a nossa primeira família, mas que ela não deve interferir nas escolhas da sua família atual. Porque a partir do momento que você deixa brechas para que isso ocorra, você não consegue ter um pensamento único com o seu cônjuge e automaticamente a plenitude não alcança o seu casamento. Então, são passos que devem ser seguidos. Eu costumo dizer sempre, a palavra de Deus, ela é um manual. Ela é um manual. E quando a gente entende, obedece e cumpre, nós conseguimos alcançar o que é de fato o que Deus deseja para nós. O que eu digo aqui para você não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com um credo religioso, tem a ver com a identidade que Deus nos criou para ter, que é viver em plenitude, é amar e viver um casamento pleno. O casamento, ele é um projeto feito pelas próprias mãos de Deus. Deus pegou Adão e Eva, juntou, e ali ele disse, crescei e multiplicai, e ali vocês vão prosperar. Só que nós já conhecemos a história, né? Que o pecado adentrou o mundo, e dali em diante nós passamos a ter outros grandes desafios. Mas algo que eu quero deixar aqui bem claro, quando nós estamos juntos, com diálogo, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, alinhados e protegidos, ligados pelo cordão de 3 dobras, é impossível que você não alcance essa plenitude no seu casamento. Então, outra característica que eu quero colocar aqui para você, não chega a ser sacrifício. Muitas pessoas dizem assim, para a gente ter um relacionamento bom, muitas vezes é preciso fazer sacrifício. Só que essa palavra sacrifício, eu vou trocar pela dedicação, pelo amor. Quando você ama, é igual um filho. Quando você ama seu filho, você está ali disposto a cuidar, a sustentar, a dar o seu melhor. E aí você não vê como sacrifício, porque é um amor divino, um amor pleno, um amor que veio de você. Só que quando você entra em unidade com seu cônjuge, quando vocês estão no mesmo pensamento, as coisas passam a ser feitas com amor e você não sente. E essa palavra sacrifício é trocada por dedicação, por servir, fazer o outro feliz. E você vendo a felicidade do seu cônjuge, você já se sente feliz. E é um efeito, eu costumo dizer que é um efeito dominó. Porque cai uma pedra, as outras vão na sequência.
Quando o seu cônjuge se sente feliz, quando ele está satisfeito no casamento, na relação, ele sente ali que aquele projeto é um projeto que tem tudo para dar certo, ele vai investir. Quando ele investe na relação, automaticamente você sai como privilegiado. Então, cada um tem sua parcela de investimento. Então, não existe ali, eu faço sacrifícios, eu me dou e o outro não se doa. Entendeu? Então, isso é uma chave muito importante para um casamento abençoado, próspero e pleno. É que você queira fazer o outro feliz. Você sinta prazer, sinta amor em fazer o outro feliz. E em contrapartida, o outro vai se sentir tão bem beneficiado, tão bem no casamento, tão bem feliz, que ele vai querer também fazer o mesmo para você. E aí é um processo de crescimento constante, tá? É algo também que, para romper qualquer dúvida, qualquer sacrifício, qualquer crise, qualquer diferença, é a gente nutrir o respeito. O respeito, ele é um dom, é algo que vem de nós para o próximo. Independente do que o outro faça, pense ou diga. Você deve ter, é uma honra pra gente nutrir o respeito. Entendeu? Aí você vai dizer, mas o meu cônjuge não tem o mesmo que eu faço por ele. Eu costumo dizer muito, eu falo muito também sobre a questão da semente. Para você, eu falo por exemplo próprio, para você que hoje não está no nível de casamento pleno ou está no nível de casamento satisfatório, mas tem muito a melhorar, ou então que você está à beira de uma falência da sua empresa conjugal, da sua empresa familiar, eu digo para você, bom dia, minha querida, bom dia, Gerlânia. É possível, através de um investimento, certo? Em vários aspectos, que você alcance e entre em plenitude. E eu falo isso para você por experiência própria. Nem sempre eu pensei da forma que eu penso hoje. Nem sempre o meu casamento foi o que eu digo que ele é hoje, o que eu vivo hoje. Chegou um tempo que eu pensei em dizer, não há mais o que fazer. Não, eu desisto dessa entidade. Isso aqui não é o que eu quero para mim. Só que isso ocorre quando nós não estamos alinhados com o que Deus planejou para nós. A Samara perguntou, que tipo de investimento? Eu vou exemplificar aqui alguns investimentos para vocês. Tempo de qualidade. Mas quando eu digo assim, eu dedico um tempo de qualidade ao meu cônjuge, não é só porque eu estou em casa e ele está em casa, é que eu estou tendo tempo para minha família. Não. Tempo de qualidade é quando você está ali escutando, querendo entender. Tá ali, você tem que entender a linguagem de amor do seu cônjuge. Nós vamos ter uma live exclusiva falando sobre as linguagens, mas caso você tenha dúvidas, no meu feed tem uma live que eu fiz sobre as linguagens do amor. É muito importante que você compreenda a linguagem de amor do seu cônjuge. Por quê? Você está ali, é um investimento. Se o seu cônjuge gosta de ser servido, se ele gosta de ouvir palavras de afeto, se ele gosta de estar ali com você, tendo um momento de diversão, assistindo um filme, ou indo em uma lanchonete, um restaurante, tudo isso é um investimento que você está fazendo para o seu casamento, para a sua família. A gente tem que levar em consideração que após o casamento, muitas pessoas deixam de fazer o que faziam quando namoravam. Então, a gente tem que ter sempre em mente que quando você escolheu viver com aquela pessoa, você se apaixonou pelo que ela era quando você conheceu. Então ali existia um vínculo, existia umas conversas, vocês se encontravam, vocês falavam sobre o dia, como foi o dia. Então quando você optou e decidiu dividir tua vida com ele ou com ela,
foi pela forma que vocês viviam quando vocês namoravam. Então, isso a gente vai perdendo no decorrer dos anos. E é algo que não pode acontecer. O casamento, ele é um maior de todas as empresas. Uma bênção, é um projeto, o maior de todos os projetos. Então, ele deve sim ter investimento no dia a dia. A gente não pode perder, certo? Então, investimento também, às vezes a sua esposa, ela gosta de receber, você fez uma viagem, você foi em algum lugar, então você, olha meu amor, eu trouxe isso aqui, pode ser um bombom, pode ser uma flor, pode ser algo que você lanchou e achou que ela ia gostar quando você, olha, eu trouxe isso aqui. Então, pessoas gostam de ser lembradas. Então, você tem que trazer à memória o que você fazia quando vocês namoravam. E isso é um investimento. É um investimento para o seu casamento. E a gente não pode deixar isso passar. E isso é comum. Porque no decorrer dos anos, um casamento ele não é igual ao namoro. Vem novas responsabilidades, vem novos desafios, vem aí que nós vamos reconhecer as diferenças. Porque engana-se quem conhece o seu cônjuge na época de namoro. Dividindo a mesma casa, acordando junto todos os dias, vendo ele quando ele está preocupado, quando ele está doente, quando ele está chateado, que a gente realmente vai entender. É aí que começa o desafio, certo? Então, a gente tem que entender tudo isso. Recentemente, eu assisti uma live justamente sobre as diferenças no casamento. E eu vou abrir também aqui mais um parêntese para falar sobre isso. Quando nós namoramos, a gente procura atalhos, entendeu? A gente procura atalhos. A gente se envolve com a pessoa e às vezes esquece que ele está vindo de uma outra ramificação familiar. E nessa ramificação, engana-se quem acha que ele não vai trazer os costumes de lá, entendeu? Então, é importante a gente entender isso. E acredita-se que, não, eu estou casando com ele, não estou casando com a família. Realmente, você pode até não estar casando com a família, apesar que não há uma separação. Você precisa, para você ter um casamento pleno, você precisa amar a raiz de onde está vindo o seu cônjuge. Como é que você ama a fruta e não quer regar a árvore, entendeu? Então, a gente precisa entender isso, que são princípios. E não é uma regra, é um princípio, que se você cumpre, você recebe o retorno disso. Então, nesse ensinamento que eu recebi, eu vi a seguinte situação. Aqui, filha. Eu vi a seguinte situação. As pessoas não querem conhecer a família, não querem conhecer o ambiente, não querem... parece até... Eu vou só mudar aqui, gente, que o meu celular tá dando um... Vê se dá, filha, pra botar aí. Aí tu traz ali, pra mim. Aí a gente não quer entender. Tá sem áudio? E ligar de novo. Estão me ouvindo? Teve uma queda de energia aqui. Estão ouvindo agora? Olá? Ótimo, ótimo. Obrigada, Samara. Então,
é importante que a gente entenda a raiz, né? A gente ouve muitos os ditados populares. Então, é importante. A gente se engana que, eu conheci, você acaba, inclusive, se deparando com algumas situações na época, né, do namoro, e você acredita que aquilo ali vai ser muito simples. Você vai conseguir superar aquilo de forma rápida no casamento. Só que, ao contrário, aquilo ali vai se intensificar. Então, é importante que a gente leve em consideração o que a gente conheceu na época de namoro. Aí, você casou com um homem que gostava de ir para um futebol, ele gostava de falar muito, ele gostava de não querer que você participasse de algumas coisas. E aí, quando você casa, a gente vai querer que seja diferente. Só que aí agora, eu tô falando aqui não para pessoas que vão se casar. Eu acredito que aqui tem algumas pessoas, né, que ainda são solteiras, e eu acho muito maravilhoso quando a pessoa busca aprender isso antes, né, de casar. Mas a gente percebe que o maior de todos os desafios é quando nós já estamos casados. E aí a gente vem deparar com esses desafios e essas crises que podem abalar. E como lidar com essas diferenças? Então é justamente isso que eu quero trazer para vocês. A gente não pode estar acusando os erros do passado. Você não pode, quando você fica no dia a dia ali plantando, como são sementes, né? Sementes do dia a dia. Oi, mana, tudo bom? Minha irmã entrou aqui. Como nós geramos sementes. E as sementes, elas germinam. Então, você tem que prestar muito atenção no que você faz no seu dia a dia, no seu casamento. Por quê? Se você vai ali buscar erros do passado, procurar culpados para a sua relação, não tem como você encontrar plenitude. Então, acima de tudo, deve existir o diálogo, deve existir a conversa, deve existir a presença de Deus no seu casamento para que você esteja entrelaçado pelo cordão de 3 dobras. Deve existir o respeito. O respeito, ele é base. Quando você vê seu cônjuge lhe desafiando por alguma razão, existe um momento de retroceder e existe um momento de parar. Existe um momento de avançar. Então, nós precisamos ter muita sabedoria. Algo que eu venho buscando todos os dias da minha vida é aprender cada vez mais. Nós sabemos que a família, ela é a base de tudo. Uma pessoa que tem uma família abençoada, ela vai ter filhos abençoados, filhos prósperos. Uma pessoa que tem uma família base, uma família abençoada, é uma pessoa segura. Uma pessoa segura de si, uma pessoa que consegue ser segura na hora que vir uma onda. Essa onda que eu digo é o quê? São as aflições, são as tribulações do dia a dia. Então, nós precisamos, a família que é forte, ela consegue, é como palmeira, ela curva, mas ela não quebra. Então, a minha busca constante, todos os dias, é aprender cada dia mais, para que eu coloque em prática no meu casamento e traga para você também conseguir encontrar essa plenitude no seu casamento. Então, nós tivemos aí uma jornada com as 7 chaves para o casamento pleno. Nós estamos na última chave hoje, mas as outras estão todas gravadas no feed, e também nós temos um grupo do WhatsApp, um grupo VIP, onde nós colocamos lá o resumo de todas as nossas lives. Então, se você ainda não entrou neste grupo e quer receber o resumo das 6 lives anteriores e desta que está acontecendo hoje, o link está na bio, onde você pode ter acesso ao grupo do WhatsApp. Então, eu quero dizer para você, eu queria perguntar aqui, você que está nessa live, qual seria uma diferença que você acredita ser insuperável, que você acredita que é difícil para você? Aí eu queria entender o seguinte: quando você
quando você entra num casamento e você já se deparou com essa diferença, o que eu vou dizer para você, o que resta a você é entender e aceitar, porque você já conhecia. E aí você vai ter um diálogo com o seu cônjuge para que vocês entrem num consenso e ele entenda e perceba que aquilo machuca você. E aí então você vai conversar com ele e pedir a Deus a direção para que vocês entrem num consenso para que isso não ocorra mais. É muito importante. O diálogo, ele é chave. Ele é chave. E isso vai fortalecer o relacionamento de vocês e a intimidade. A intimidade de vocês no casamento. Porque tudo é um círculo, que é uma aliança, que ela não pode ter rompimento, ela não pode ter brechas. Porque nós sabemos que o inimigo das nossas almas está sempre em busca de encontrar essas brechas, para que você tenha problemas no seu casamento, para que você se desiluda, para que você não encontre mais esperança, para que você ache que a única solução é a separação, entendeu? E isso vai exatamente de encontro com o que Deus quis para nós, com o projeto de Deus para a nossa vida. Então, é isso que eu trago para você hoje. A família, ela é um projeto feito por Deus. Deus, quando ele criou Adão e Eva, ele ali disse: crescei e multiplicai e prosperai e vivam sobre a terra ali, né? Então, isso, hoje, os conceitos mudaram muito. Não, você tá, né, casou, não deu certo, separa. A gente entende algumas exceções, mas só que a gente não pode querer que o casamento seja algo descartável. No primeiro problema, na primeira dificuldade, a gente já está ali largando, né? Aí a gente olha para trás e vê que antigamente os casamentos duravam mais. Mas por quê? Porque havia o respeito, havia a confiança, o diálogo, né? E isso é algo que a gente tem que trazer à tona. Nós temos que trazer. Os tempos mudaram, a convivência, a tecnologia, mas a palavra de Deus não mudou. Ao contrário, ela se renova todos os dias. Você lê um versículo hoje, você entende algo. Você lê o mesmo versículo em outro dia, em outra circunstância, ali ele vai te confortar de outra forma. Porque ali nós temos um manual que nos explica, nos ensina e tira todas as nossas dúvidas. E principalmente, não mente, porque ele é atemporal, né? Ele é atemporal e não diz respeito a uma crença religiosa. Ali é o que nós precisamos aprender e entender, tá certo? E eu queria saber aqui de vocês que estão aqui nessa live comigo, né? Qual é o maior desafio que você enfrenta hoje? Algo que deve ser superado, algo que deve ser resolvido para que você encontre e entre em plenitude no seu casamento. Compartilha comigo aqui para que a gente esteja conversando sobre isso. E também eu queria dizer para vocês, ao término dessa live, eu vou deixar uma caixinha de perguntas para que você possa perguntar e aí eu vou estar respondendo, né? Tá, eu tenho aqui umas perguntas. Por algum tempo... Tá, quando a gente acredita que há egoísmo dentro do nosso casamento, é algo que a gente precisa conversar e entender. Por quê? O que de repente parece ser egoísmo para um, o outro acha que ele está fazendo que está tudo certo. Então, é por isso que nós devemos compreender a linguagem do amor. Porque lá nós conseguimos ver a forma de cada um pensar. De repente,
o seu cônjuge, não é que ele seja egoísta ou pense apenas nele. De repente, a linguagem do amor dele é achar que ele não está te dando um tempo de qualidade porque ele acredita que basta ele dar tudo que você precisa em termos financeiros. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Quando eu casei com Paulo, ele veio de uma cultura que o homem é o provedor e que ele bastava ele trabalhar. Então ele trabalhava muito e quase nós não tínhamos tempo de qualidade. Então ele passava muito tempo fora, porque na mente dele ele acreditava, não, basta eu dar tudo que a minha família precisa, né? Então eu tenho que ter o suficiente para que os meus filhos e a minha esposa tenham o que eles precisam para prover. Só que a minha maneira de pensar é diferente. Eu acredito que, para mim, um dos principais presentes que eu posso ter é o tempo de qualidade dedicado a mim. Eu quero ser ouvida, eu quero conversar, eu quero dizer o que eu penso. Eu gosto muito de dar minha opinião. E isso a gente conseguiu conquistar ao longo do tempo do nosso casamento, né? Então nós temos 8 anos de casado, mas os 5 primeiros anos, eu confesso a vocês, foi adaptação. E por várias vezes eu pensei em dizer assim, eu disse, não, isso aqui não é o que eu pensei, não é o que eu quero para mim. Só que é justamente isso que eu venho falar no livro que a gente está publicando, que a gente precisa compreender os nossos papéis, a gente precisa entender. Então, até aí eu percebi que o meu papel, né, como mulher, como precisa ser cuidada, precisa ser amada, e ele acredita que ele está cuidando, que ele está amando da forma dele. E aí entra o que a Joelma falou, o diálogo e a confiança. Ele é uma chave mestra, porque através do diálogo você vai dizer o que você está pensando, você vai dizer, não, meu amor, eu não estou me sentindo amada. Você acha que você está me amando demais, mas não, eu não estou me sentindo. E aí é quando vai se aparar as arestas, porque estão assim. Ele acha que está dando tudo, você acha que não está recebendo nada. E aí quando há o diálogo, né? E aí, olha, vai aparando as arestas e aí vão entrando em unidade. E quando se entra em unidade, é possível, né? Aí a gente abre o coração e é aí que entra os passos para se entrar numa plenitude. E então, é isso que eu quero dizer a você. Você que ainda não teve esse nível com seu cônjuge, de poder dizer para ele exatamente a forma que você quer ser amada, existe, é possível. Eu digo que até o impossível é possível quando nós decidimos agir, decidimos querer, decidimos fazer por onde. Então, é exatamente para isso que eu sempre te convido, para você vir, trazer suas perguntas, conversar comigo, para que eu possa estar te dizendo de onde eu saí, para onde eu estou agora, para que você não precise passar por tudo que eu passei e que muitos casais passam. Você pode já ir direto à fonte, direto ao que precisa ser feito e o que precisa ser aprendido, né? Hoje eu tô os meus convidados aqui estão bem silenciosos, mas se nós não tivermos mais perguntas, era exatamente isso que eu queria dizer para vocês, né? Que para nós avançarmos e romper os desafios, romper as diferenças, nós devemos respeitar, ter o diálogo. Isso fortalece a intimidade e a união. Isso nutre o respeito. E a gente deve reconhecer os nossos erros, as nossas escolhas que foram feitas lá atrás e que elas refletem hoje na nossa vida, né? Então foi exatamente isso que eu venho falando para vocês, explicando e o que eu fiz e que hoje, né, depois de construir esses passos,
eu pude alcançar. Então, hoje eu entendo que o que era um defeito para mim no meu cônjuge, hoje eu percebo que é uma característica base dele. E isso deve ser respeitada. Eu não devo imaginar, não, eu vou mudar. Não, eu tenho que respeitar. Porque a partir do momento que eu vou para o embate, isso cria crises no casamento. Eu nunca consigo conversar em paz. Sempre as nossas conversas terminam em brigas. Joelma, o que eu vou te dizer? Quando a gente... É possível, deixa eu te dizer. Tem um ditado muito popular. Só brigam dois quando os dois querem. Quando só um quer, não se briga. Certo? O primeiro ponto. O segundo ponto. Você tem que identificar qual é o motivo da briga. Realmente, Cris, nada é fácil. Se fosse fácil, né, a gente não via aí tantos casamentos serem desfeitos. Mas tudo é nível, tudo é fase. Você só precisa decidir e querer. Por quê? Todo pensamento gera uma ação. Toda ação só vem através de uma decisão. E depois dessa decisão é que você vai colher o resultado. Ninguém planta, ninguém colhe sem plantar. Então, se você quer um casamento pleno, você tem que semear no dia a dia. E não pense que você fez uma ação hoje e que amanhã você vai ter o resultado disso. Na verdade, o resultado ele vem com o tempo. Só que se você semeia coisas boas todos os dias, vai chegar uma época que você vai colher coisas boas todos os dias. Então, Joelma, o que a gente precisa entender? Qual é a fonte? Qual é o motivo principal? No que é que vocês estão divergindo? Entendeu? Eu te convido, inclusive, se você quiser conversar comigo no direct, você pode me chamar. Porque eu sempre fui muito briguenta, certo? Eu achava que eu sempre tinha razão. Eu dizia e era o que tinha que ser feito. Por muito tempo, eu silenciei o Paulo. Eu dizia, eu gritava, então, como ele não gosta de briga, ele não gosta de conversar, então eu acabava tendo razão. Só que depois que eu vim entender, eu vim estudar, e eu vi que aquilo ali não era o casamento que eu queria para mim, eu ouvi uma frase uma vez, e eu uso essa frase em praticamente todas as palestras que eu vou. E eu vou perguntar aqui para você. O que você quer no seu casamento? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Nem sempre ser feliz quer dizer que a gente tenha razão. Aí você vai dizer, então eu tenho que aceitar os erros do meu marido? Não estou dizendo que você tem que aceitar. Ele precisa saber que aquilo não te agrada. Você não pode estar ocultando dele. Ele precisa entender que o que ele está fazendo lhe deixa triste, não lhe agrada e não faz bem para o casamento de vocês. Eu também gosto muito de usar uma analogia, a seguinte: você precisa identificar a dor do teu casamento. É que nem uma dor física. Imagine que você está com dor de cabeça. Aí você não identificou a dor, você está sentindo. Aí você vai e toma Lufital, que é para gases. Não vai resolver. Aí você está com uma dor de barriga. E aí você vai e põe um adesivo Salompas. Não vai resolver. Você está tomando o remédio errado para dor errada. Entendeu? Então você precisa identificar as suas dores. Isso é muito importante. Toda vez que nós queremos resolver o problema, nós temos que listar as nossas dificuldades, listar os nossos problemas internos. E algo que a gente precisa entender: nós somos a soma de tudo que nós já vivemos. Então, se você veio de uma família que o casamento dos seus pais era ruim, você lida com pessoas, com seus amigos que vivem casamento ruim, você vive numa situação de casamento ruim, como é que você quer ter um casamento bom? Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, é um processo que precisa ser mudado diariamente,
a semente que você jogou por muitos anos ruim e colhe hoje, você vai começar a semear sementes boas, que vai chegar uma hora que você vai colher coisas boas, entendeu? É justamente sobre isso. Então, eu quero dizer isso para você. Se você quer ajuda, você quer encontrar, você quer ser e fazer o que precisa ser feito, vem comigo. Eu quero, o casamento dos meus pais era ruim, o casamento dos meus pais dele é ruim, foi ruim, exatamente. Então, Joelma, isso aí já vem crenças negativas que precisam ser rompidas. Na verdade, vocês vêm trazendo bagagens ruins, entendeu? E isso eu vivi por muitos anos na minha vida, entendeu? Nós trazemos bagagens, mas o que acontece? Tudo é possível para o que crê. Por quê? Deus nos criou para ser felizes. Deus nos criou para viver em plenitude. Só que a decisão da gente viver isso é nossa, entendeu? A decisão é nossa. Não vai cair as coisas. Eu não estou fazendo o que precisa ser feito e vou ter resultado? Não. Os resultados vêm a partir das suas ações. Vocês precisam identificar. Identificou qual é a dor? Vamos curar aquela dor. E não precisa curar todas de uma vez. Vamos de uma a uma, entendeu? Eu preciso que você assista as lives anteriores, entendeu? Entre no nosso grupo VIP, tenha acesso aos resumos e nós vamos estar aqui semanalmente. Eu faço lives às vezes diariamente, mas com temas escolhidos eu faço uma vez na semana. Eu ponho lá no grupo VIP os temas, aí quem está no grupo vota, eles fazem a enquete, escolhem um tema. E aí eu trago para a live. Então, você assiste as lives. E nós vamos, sim, alcançar um casamento pleno em Deus. Que esse é o projeto dele para a nossa vida. Então, eu convido você a vir com a gente, a vir acompanhar, a crescer, a aprender. E aí você vai ver que você vai ter o melhor para a sua vida, para a vida do seu cônjuge e para a vida dos seus filhos. Eu costumo dizer sempre, o termômetro do nosso casamento, a gente pergunta logo para o nosso filho. E aí, meu filho, tu sonha em casar? Qual é o plano que tu quer para o teu casamento quando tu crescer? Aí quando ele diz assim, Deus me livre, quero casar não. Então é porque ele já tem como reflexo o seu casamento que é ruim. Então agora quando ele diz assim, não mãe, quando eu crescer, quando eu trabalhar, quando eu tiver tantos anos, eu quero ter minha esposa. Então quer dizer, ele tem como reflexo que ele vive numa família feliz, que o casamento do pai e da mãe dele, a mãe é cuidada, o pai é cuidado e a mãe é protegida, então ele quer isso para ele quando ele crescer. Então eu digo sempre, eu tiro essa brincadeira com todos os mentorados de casamento e eles dizem, rapaz, eu fiz essa pergunta para o meu filho e eu fiquei assustada, pois é exatamente isso. Pergunte e aí você vai saber, é o termômetro para saber como está teu casamento hoje. Olá, Malena, tudo bom? Olha aí, Joelma. Isso é uma realidade. É uma realidade, entendeu? Meu filho mais velho disse que não vai casar. Então, parece ruim, parece triste, mas é exatamente isso. Os nossos filhos, eles são lentes, né? Eles são filtro. Então, quer dizer, eles identificam, às vezes, as coisas melhor que nós, entendeu? Então, eu costumo dizer, olá, Malena, minha amiga, bom dia. Então, é exatamente isso. Você que quer alcançar um casamento pleno, é possível. É possível. E nós estamos hoje terminando a nossa jornada das 7 chaves para um casamento pleno. Você que não assistiu às lives anteriores, estão gravadas no feed. E para quem quer o resumo das lives, pode entrar no nosso grupo VIP, que o link está na bio. E lá no grupo tem todos os resumos de tudo que foi falado nas lives anteriores. E hoje a gente coloca o resumo da live de hoje. Então, é importante para mim, é importante para o reino, para o projeto de Deus para a nossa vida, é que nós vivemos em felicidade. Então, a palavra de Deus diz que é bom que a gente não viva só. Porque é bom ser dois?
Porque quando um tá fraco, o outro ajuda a sustentar. Quando um tá triste, o outro é a nossa alegria. Quando um cai, o outro estende a mão e levanta. Mas isso só é possível quando você tem um casamento bom, abençoado, feliz e próspero. E se você não tem esse casamento hoje, eu te convido a estar assistindo com a gente, a estar cumprindo as nossas tarefas para que você alcance. Nós vamos começar ainda logo na próxima semana aqui a outra jornada que vai falar sobre as linguagens do amor. E eu vou repassar as tarefas e se você cumpri-las, você vai receber os frutos disso no seu casamento. E eu quero te ajudar com isso, certo? Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, pode entrar lá no nosso grupo VIP do WhatsApp, o link está na bio, faça sua pergunta, pergunte, tire suas dúvidas, que nós vamos estar colocando aqui semanalmente conteúdos gratuitos para que você faça e encontre plenitude no seu casamento. Eu quero que Deus te abençoe. Eu quero que você, que ainda está com dificuldades no seu casamento, possa olhar nos olhos do seu cônjuge e que ele possa ver em você a mulher que ele sempre sonhou e que ele sempre quis. A mulher que ele escolheu para um dia dividir a vida dele toda com você. Então, se isso não está acontecendo hoje, vamos resgatar isso, né? Vamos resgatar. Vamos trazer a memória dele para que ele lembre o dia que ele largou o pai e a mãe dele. Ele largou a vida de solteiro e quis estar junto com você. E você que hoje está desiludida com o que você vive, que não foi o que você pensou, temos a solução, vamos te ajudar. Mas para isso, como a Cristine disse lá em cima, isso é muito difícil. E quem disse que ser feliz é fácil? Quem disse as melhores vitórias são depois de grandes batalhas? Então, se você parar para analisar, olhe para a sua vida. Veja quais foram as suas melhores êxtases de satisfação. Veio fácil? Me diga aí, você que hoje vive, teve uma grande alegria, uma grande satisfação. Conta para mim, compartilha comigo. Não, veio rapidinho, eu ganhei de graça. Ou então diga para mim aí nos comentários como é que foi essa experiência. Para hoje você ter guardado na sua memória que você viveu um momento extraordinário, entendeu? Então, eu quero dizer para você, coisas boas, certo? Não vem fácil. Então, hoje eu digo para você, e eu estou aqui transbordando a minha experiência para você, que eu compartilho de momentos agradáveis. Eu posso olhar e dizer, olha, eu quero muito isso, eu desejo isso. Como eu sei que meu cônjuge sonha os meus sonhos, ele me apoia, entendeu? Então, eu quero que você entre nesse nível de plenitude. E eu te convido a estar participando com a gente, a estar assistindo as lives. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas agora, quando terminar aqui. E você pode mandar para mim. Pode mandar pergunta, a dúvida que você tiver, que eu vou estar respondendo, tá bom? Eu vou agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui comigo. Eu sou muito feliz. E eu tava com saudade. Confesso que eu tava com saudade. Fiquei praticamente uma semana, né? Só postando, mas sem vir aqui nas lives. E eu estava com saudade. Mas agora estamos retornando com tudo. E vamos estar aí dando o nosso melhor, tá bom? Eu vou colocar a caixinha de pergunta. Quem sair daqui já pode perguntar. E se você acha que essa live é importante, teve um conteúdo pertinente, e você acha que algum casal precisa ter acesso a esse conteúdo, manda o aviãozinho aqui e compartilha, tá bom? Um abraço a todos, obrigado por vocês estarem aqui comigo. Um beijo, que Deus abençoe.